Lucas 24, versículo 34. Amém? Podemos ler? Só esse versículo. Diz assim: é verdade, o Senhor ressuscitou e ele apareceu a Pedro. É verdade que o Senhor ressuscitou e ele apareceu a Pedro. Amém? Simão, que é um outro nome para Pedro, Simão Pedro. Hoje é um dia, ou uma data dentro do calendário cristão, sem dúvida alguma é o dia mais importante dentro desse calendário, porque é o dia em que a esperança ela brotou no coração das pessoas lá no primeiro século, diante desse fato, a ressurreição de Jesus. Naqueles dias em que essa palavra ela foi dita, é verdade que o Senhor ressuscitou, havia muito temor no coração das pessoas, havia muito medo. Eu me lembro até que nós chegamos a celebrar uma Páscoa ou duas, se não me engano, durante o período de quarentena ou durante o período de pandemia, né? E que era aquele momento em que estava todo mundo muito sem esperança, todo mundo cheio de medo, muito desencorajado. E eu me lembro de ter lido, acho que esse texto, em que nos é dito aqui pela palavra que a ressurreição é uma verdade, é um fato. A gente aprendeu, ou está aprendendo, ao longo do tempo, principalmente esse tempo de redes sociais, de tecnologia, de muita informação, a ter que lidar com muitas informações, e quase sempre, a maioria das informações que chegam nos nossos telefones, elas não necessariamente são verdadeiras. Já perceberam isso? Eu não sei quantos de vocês estavam mais próximos do surgimento da internet, mas logo quando surgiu a internet, isso principalmente pela propagação dos e-mails, surgiu uma dinâmica que até hoje é chamada de corrente, de passar mensagens à frente, vai passando, e aquilo vai passando de um para outro, e não se tinha condição de se verificar se aquilo era verdadeiro ou não. Às vezes eram mensagens bobinhas, era uma coisa para animar o dia, uma coisa singela, simples, não boba, mas uma coisa mais simples, singela. Mas isso, com o passar do tempo, e nesse tempo em que você, na sua mão, você tem mais informação hoje do que, muitas vezes, você tem uma biblioteca, você tem coisas na mão do mundo inteiro. Nem sempre aquilo que está na nossa mão, enquanto informação, é verdadeiro. E quase sempre a gente, porque é tanta informação, não tem condição de filtrar, de avaliar. E às vezes a gente joga aquilo para frente como se fosse toda a verdade que a gente tem e possui, e muitas vezes aquilo não tem sequer fundamento, não tem sequer razão de ser. Até se criou mecanismos, em que você pode checar se uma informação é ou não verdadeira, com a tentativa de você, cada vez mais, tendo 1 milhão de informação ao mesmo tempo, e cada vez menos tendo condição de lidar com aquilo, da gente procurar, da melhor maneira possível, trabalhar essas questões. Então, muitas vezes, a gente fica com boatos que se tornam a palavra final. Não é verdade? Você já passou
Momento de testemunho. Alguém já passou para frente esse tipo de informação, essa corrente? Faça isso, faça aquilo outro. Às vezes a gente cai nessas situações. Mas nessa manhã, o que eu quero compartilhar com vocês, não se trata de um boato, como diz o texto, se trata de uma verdade absoluta, de uma verdade poderosa, de uma verdade que é distinta de toda e qualquer outra verdade, por assim dizer. A gente está falando da ressurreição de Jesus, do maior acontecimento que esse planeta já experimentou. E essa verdade, a partir desse ressurgimento de Jesus, a partir dessa força poderosa de Deus que retira Jesus do fundo de uma tumba, de um túmulo, isso reacende, isso coloca, por assim dizer, fogo no coração das pessoas no primeiro século, e principalmente falando diretamente dos seus seguidores. No Evangelho de João, por exemplo, nós vamos encontrar um relato de que os discípulos se encontravam trancados, trancafiados, com medo de acontecer com eles aquilo que havia acontecido com o seu mestre, de ser capturado, de ser torturado e quem sabe ser levado à morte. Eles estavam trancados e de repente Jesus, é um dos momentos em que Jesus aparece para os discípulos e se coloca no meio deles e diz: paz seja com vocês. E aqueles homens que estavam amedrontados, eles têm sua força renovada. Nós estamos diante de fato as portas estavam trancadas, não havia condição humanamente, a não ser que a porta fosse arrombada, não aconteceu algo do tipo, e de repente se coloca em nosso meio Jesus, o nosso mestre, nosso Senhor, e diz: paz seja com vocês. Então aquilo faz com que o coração dos discípulos, a força no coração, o olhar para a realidade, tudo mude, porque eles estão de um fato incontestável: Jesus havia ressuscitado, Jesus havia retornado da morte para a vida, ou por que não dizer, ele havia vencido a morte. Então, nesse dia em que a gente celebra a Páscoa, é um tempo em que a gente renova a força, renova a esperança, renova sonhos, renova perspectivas, e tudo isso é possível a partir dessa perspectiva da ressurreição, desse fato incontestável. Naquele dia, para vocês terem uma ideia, muita gente estava desapontada, desesperançada, com aquele sentimento de perda, com aquela sensação de abatimento. Era isso que tomava conta do coração das pessoas. O mesmo Lucas, aqui no capítulo 24 mesmo, há um relato de 2 discípulos que estão voltando de Jerusalém para sua aldeia chamada Emaús, e eles estavam literalmente depressivos, um tentando consolar o outro sem conseguir, sem alcançar esse objetivo. E o texto também vai dizer que Jesus aparece sem que eles percebam até aquele momento, durante a trajetória, a conversa de que se tratava de Jesus, e se coloca no meio deles e diz: por que vocês estão assim? Qual é a razão para esse abatimento, para esse olhar de tristeza? Qual é a razão para vocês sentirem tanto desconforto? Eles meio que dão até uma resposta um tanto atravessada: você é o único cara que não sabe do que está acontecendo? Veio da onde? Onde é que você estava vivendo que não sabe dos últimos acontecimentos? Toda a nossa esperança foi embora. Apostamos todas as fichas em alguém que parecia ser a pessoa que ia redimir o nosso povo, salvar o nosso povo, mas esse já é o 3º dia. E tudo que a gente sabe,
todas as conversas, em todas as vielas, em todos os cantos, em todos os lugares, por onde a gente anda, as informações são a mesma para todo mundo. Não aconteceu nada ainda. E aí vai dizer o texto que Jesus discorre sobre Moisés, os profetas, dizendo: olha, mas era necessário que tal coisa acontecesse. Mas naqueles dias, a sensação, no terceiro dia, a sensação era de derrota. Todos estavam com aquela sensação de derrota. Faltava lucidez para os discípulos. Eles não compreendiam plenamente em que momento estavam, o que estava acontecendo. E de repente, alguém diz: é verdade, o Senhor apareceu a Pedro. E aí eu queria chamar a sua atenção para algumas coisas. Antes de ter aparecido a Pedro, para que de fato ficasse um testemunho, vamos assim dizer, incontestável, apareceu para um homem. Algumas mulheres já haviam tomado conhecimento do fato da ressurreição. Logo pela manhã, lá no versículo 4 desse mesmo capítulo, diz que logo pela manhã bem cedo, algumas mulheres foram ao sepulcro e constataram que a pedra do túmulo tinha sido removida e que o corpo do Senhor não estava ali. E a Bíblia diz que daquela constatação, diante daquilo, elas ficaram perplexas, sem saber o que fazer. Ele não está aqui. Foi aqui, nesse lugar que ele foi colocado, mas ele não está mais aqui. Então elas estão perplexas. Em seguida, diante delas, surgem dois homens com roupas reluzentes que lhe perguntam: por que vocês estão tristes? O que vocês estão procurando entre os mortos? Por que procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Isso aí está nos versículos 5 e 6. E aí naquele momento elas foram tomadas pela lembrança das palavras de Jesus, que havia dito que o Filho do Homem seria entregue nas mãos dos homens, seria crucificado, mas ressuscitaria ao terceiro dia. Então elas se lembraram das palavras do Mestre e imediatamente foram contar essas coisas para os 12. E aí Pedro não se conteve diante do testemunho das mulheres. E aqui tem uma coisa curiosa do contexto cultural também da época: o testemunho de mulher não era válido. Se uma mulher tivesse numa corte para falar a respeito de algum fato, o testemunho dela não era válido. Então Pedro, ele olha para tudo aquilo e resolve tomar conhecimento ou buscar saber a respeito daquela situação por si mesmo. Então ele vai atrás daquilo e lá ele se depara também com o túmulo vazio. O túmulo está vazio. Aquele lugar estava sob vigilância de soldados o tempo todo. Havia uma pedra pesada naquele lugar. Mas ali Jesus não mais estava. Pedro, então, ele toma conhecimento de que aquilo que aconteceu é verdadeiro. Ele procura saber a respeito daquilo, é verdadeiro. Não é uma história, não é o delírio de alguém. Não é porque alguém perdeu sua consciência, não é porque alguém está em meio aos seus devaneios, faltando lucidez. Não, é verdade, o túmulo está vazio. Isso então nos leva a uma outra constatação: se o túmulo está vazio, o trono está ocupado, há um Deus soberano. Se o túmulo está vazio, há alguém, há um ser poderoso que controla todos os fatos, tudo que acontece, tudo que se passa, mesmo que no seu coração os desapontamentos existam, mesmo que em alguma medida a falta de esperança exista,
mesmo que em alguma medida você seja impactado por certo nível de medo. O túmulo vazio aponta para um trono ocupado. Então ali estava todo mundo com aquela sensação de derrota, e de repente, diante daquele fato, se lembraram: espera aí, havia promessas para que isso acontecesse. O Senhor falou disso o tempo todo. O Senhor falou que aconteceria isso, que ele seria surrado, espancado, capturado, entregue nas mãos dos homens, seria morto, mas que ao terceiro dia ressuscitaria. Então aquilo que era sombra de um boato, e de novo recorrendo ao contexto, porque algumas mulheres souberam primeiro e levaram a notícia, uma notícia um tanto quanto sem crédito, agora se torna verdadeira porque alguém viu um homem. É verdadeira porque Deus está no controle da nossa existência. É absolutamente verdadeira porque Deus não perdeu o controle da nossa existência, não perdeu o controle do mundo. A gente às vezes olha para o mundo e a gente fala: meu Deus, cadê você? Porque parece que está tudo desabando. Você olha para um lado, tem guerra ali, você olha para o outro, tem guerra lá. Ou às vezes você olha para dentro da tua casa, você constata coisa e você diz: Senhor, cadê você? Então, diante dessas dúvidas, diante de muitas vezes um olhar incrédulo, nós precisamos lembrar do fato da ressurreição. A ressurreição é aquilo que traz esperança para a vida de todos nós. A ressurreição é o que faz com que eu olhe para a realidade, mesmo diante de uma realidade dura, crua, sabe? Alguma coisa que afeta e nos afeta às vezes de maneira negativa. Diante desse fato, chamado ressurreição de Jesus, isso renova a minha esperança. Por quê? Porque mudou a realidade? Não, mas isso pode mudar a realidade como eu enxergo a vida. Como eu vou aprender a lidar com as questões que me cercam. Por quê? Porque é verdade, não é boato, o Senhor ressuscitou. É fato. O túmulo vazio aponta para um trono ocupado. O túmulo vazio aponta para um soberano, um ser soberano pessoal que vive para sempre e que ressuscita. E que tem poder para ressuscitar. É o que aconteceu com Jesus. Naqueles dias, para algumas pessoas, se para os discípulos parecia ser o fim, para outras pessoas parecia que o plano havia sido executado com maestria. Os religiosos, por exemplo, em muitos momentos da vida de Jesus, procuraram matar Jesus. Tramaram a morte de Jesus, tentaram silenciar Jesus, não mediram esforços para isso, planejaram sua morte. Os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos, os mestres da lei, eles planejaram a morte de Jesus. Todo mundo com Bíblia debaixo do braço, todo mundo usando a lei, todo mundo usando a Torá, todos eles. Como é que pode isso? Em nome de Deus, se permitir deixar com que no seu coração venha nascer o desejo de morte do outro, e não um outro qualquer, de Jesus. E como se isso não fosse suficiente, se uniram. Houve ali uma união entre religiosos e Estado. Olha que coisa perigosa. Os religiosos uniram suas forças com Pilatos, com Roma, e trabalharam firme para que Jesus fosse sentenciado à pena capital. Eles, judeus, não tinham o poder, a autoridade para aplicar a pena de morte, mas os romanos haviam tirado, os religiosos, os líderes religiosos, do poder. Eles não tinham autoridade para isso.
E aí, eles, sabendo que não têm condição de executar o plano conforme o desejo do seu coração, vão a Pilatos e dizem: olha, é isso que está acontecendo. O sujeito está se levantando, vocês é quem dominam o pedaço. Eles com ciúme porque as multidões davam ouvidos a Jesus. Eles invejando porque as multidões essas que eles não queriam contato por sua vez, mas que de alguma maneira aquilo despertava a inveja. Não, nós precisamos calar esse cara, porque no final das contas isso pode ser um problema para a gente, mas nós não temos condição de fazer. Então vamos apelar a Roma e vão a Pilatos. Pilatos, por conveniência, para não ter nenhum tipo de movimento de hostilidade, nenhuma bagunça que pudesse colocar o seu governo, a sua patente, enfim, o seu poder em xeque, ele diz: tá bom, vou fazer o que vocês estão querendo. E aí a gente sabe de toda a história. Jesus é entregue a Pilatos, depois de ser espancado. Jesus é interrogado por Pilatos, e Pilatos faz uma constatação: não vejo mal nenhum nesse homem. Não, mas tem que crucificar ele. Basicamente, as mesmas pessoas que recebiam Jesus na semana anterior em Jerusalém, dizendo: Hosana ao filho de Davi, são os mesmos que estão dizendo agora: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Então há essa união. Agora, eles também tomam conhecimento desse fato. O plano que haviam preparado e executado parecia que estava dando tudo certo. Já era o terceiro dia, a pedra estava bem segura lá no lugar, havia gente de guarda, de prontidão no túmulo. Nada vai acontecer, estamos garantindo a ordem e segurança nesse lugar. Aí de repente eles têm que lidar com esse fato: gente, ele ressuscitou. Estão dizendo que ele ressuscitou. O que a gente faz com isso? E aí se cria uma série de histórias, né, em que os discípulos mesmos é quem roubaram o corpo, para criar então toda aquela ideia de que o que Jesus disse é verdadeiro, tal, e por aí vai. Mas diante desse fato, diante desse grande acontecimento, aqueles que achavam que tinham o poder absoluto em suas mãos puderam constatar que, na verdade, homem algum tem o controle de nada. A última palavra é sempre do Senhor. E em meio a tudo que estava acontecendo, a palavra do Senhor, para todo aquele que a Ele dá ouvido, sua última palavra é sempre a palavra de esperança, de vida, de transformação, de mudança. É para isso que a ressurreição de Jesus aponta. Então talvez a gente aposte muitas fichas em nossos dias, tenha feito isso, principalmente nós, e aí eu me coloco no meio disso, porque eu sou parte disso, de um movimento, eu sou parte de um movimento religioso do nosso país, você também é, e muitas vezes a gente se percebe apostando muito mais, apostando todas as nossas fichas, depositando muito mais confiança em determinados poderes, do que naquele que realmente tem o poder de todas as coisas, aquele que traz o morto à vida, aquele que ressuscita mortos, aquele que tem o poder absoluto, aquele que pode embaraçar o mais inteligente de todos, confundir seus planos, porque no fundo quem tem o poder, quem tem a honra e quem tem a glória é o Senhor. E aí ao terceiro dia, para a glória de Deus, Jesus ressuscita. Jesus ressuscita. Então, se você quer passar uma mensagem para frente, passe esse tipo de mensagem. Nós temos um Senhor, nós temos um Salvador, nós temos alguém que é Senhor da vida, e a morte não pode parar aquele que é autor da vida.
Passe essa mensagem para frente. É essa mensagem que a igreja precisa anunciar. Tem um pastor já falecido americano chamado Eugene Peterson, que ele diz que a igreja, isso ele fazendo uma crítica à igreja do seu país, mas ele vai dizer que a igreja, ela tem abandonado a mensagem mais poderosa, o fundamento da sua mensagem, que é a ressurreição de Jesus. Quando isso acontece, toda e qualquer fala nossa é esvaziada do poder divino. A ressurreição é esse fato que impacta, que transforma, que muda. É o que move você estar aqui. É o que faz você se reunir aqui de domingo a domingo. É o que faz você diante do seu vizinho, ou no seu trabalho, ou onde quer que você coloque o seu pé. Você ser movido por uma convicção de dizer: existe alguém, e eu acredito em alguém, e esse alguém é poderoso. Esse alguém venceu a morte. Esse alguém ressuscitou. Esse alguém me transformou. Às vezes a gente fica pensando a respeito de ressurreição como algo que vai acontecer plenamente, mas uma cura que acontece hoje é sinal de ressurreição. A lucidez que te faltava e hoje bate na tua mente, você consegue enxergar a realidade com outros olhos, é sinal de ressurreição. A família que é restaurada, que estava destruída, e hoje se encontra totalmente unida, harmônica, é sinal de ressurreição, é transformação. E a Páscoa quer apontar para isso. É verdade, Jesus ressuscitou, e se Ele ressuscitou, nessa manhã, cada um aqui pode olhar para si e dizer: essa área da minha vida, essa questão da minha vida, isso que não está muito bem resolvido, isso que está obscuro, isso que é sombra, pelo poder e graça de Deus, eu posso olhar para essa realidade sob a perspectiva da ressurreição. E aquilo que hoje você constata e pode dizer: isso não é bênção, também pode ser visto sob o olhar da ressurreição, dizendo: não, Deus pode transformar isso em algo abençoador. Por quê? Porque eu e você servimos alguém que é poderoso para ressuscitar mortos, sonhos, famílias, enfim, seja qual for a situação. É verdade que a morte não pode conter o Senhor da vida. Se isso não traz esperança para os nossos corações, não vai ser a nossa conta azul no banco que vai trazer. Não vai ser uma oratória bonita que vai transformar a vida de alguém. O que transforma é o fato de que eu e você temos o Senhor que flui vida, que compartilha a vida. E vida é poder. Vida é poder. E é isso que Jesus está anunciando para os seus discípulos naqueles dias, e é isso que continua valendo também para os nossos dias. Assim como nós lemos aqui no capítulo 24 de que as mulheres estavam procurando no lugar dos mortos alguém que de fato é o Senhor da vida, vocês não podem, Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Por que vocês procuram aquele que vive aqui no lugar onde existem apenas mortos? Tem muita gente assim ainda hoje. Tem muita gente procurando vida no lugar errado. Tem muita gente buscando solução no lugar errado. Tem muita gente dando ouvido à informação errada. E a informação que muda tudo é a informação de que, se você quer vida, você precisa procurar vida naquele que pode te dar vida, naquele que é o autor da vida, naquele que ressuscitou, naquele que não pôde ser parado, contido,
pela morte. Então, nesse dia em que a gente celebra a ressurreição, a gente celebra a ressurreição de Jesus sempre na perspectiva de trazer para si a esperança que só Ele pode dar. É só nele que você vai encontrar isso. Você só vai encontrar vida naquele que é o Senhor da vida. Você só vai encontrar poder naquele que de fato venceu aquilo que amedrontava os corações de todos os homens em todos os tempos, a morte. A morte. Então que Jesus abençoe as nossas vidas. E se você hoje precisa de sinais de ressurreição na sua existência, na sua família, no seu negócio, no seu casamento, enfim, seja onde quer que você necessite do poder de Deus, apenas contemple o Senhor que não pôde ser contido por uma pedra, o Senhor que cumpriu a promessa de que um dia tais coisas aconteceriam, mas para o nosso bem, não para que a gente vivesse amedrontado, não para que a gente vivesse sem esperança. Os males que vieram sobre o Senhor Jesus vieram para o bem de cada um de nós, de cada um de nós. Você precisa do poder de Deus para ressuscitar coisas na sua existência hoje? Então creia naquele que ressuscitou, creia que a ressurreição se trata de um fato, creia que aquele que faz promessas cumpre suas promessas, creia que Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Amém?